Tarde, sexta-feira, já está no estúdio da Rádio Popular, acabou de chegar no estúdio, ok? Então vamos só aguardar uns 2 minutinhos até o pastor se posicionar aqui na mesa central para começar exatamente a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o meu coração e para o seu coração. Enquanto o pastor vai se assentar, se organizar direitinho, nós vamos estar ouvindo um louvor aí com Sérgio Lopes, Um Coração Hebreu. Agora na Serra são 18h08. Olá, é um prazer mais uma vez estar aqui nos estúdios para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede nessa tarde. Um dia lindo, uma tarde maravilhosa, e nós somos privilegiados por podermos compartilhar da palavra do Senhor com cada um de vocês. Quero trazer aqui já a minha saudação a todos os ouvintes, desejar que Deus os abençoe muito nesta tarde. Eu quero compartilhar um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 14, dos versos 22 a 36. Eu quero compartilhar com vocês esse texto da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali orando, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À outra madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre o mar. Quando viram andar sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: são fantasmas, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocaram foram curados. Palavra do Senhor. Querido ouvinte da Rádio Popular, desse programa tão especial, falando de Jesus, eu quero compartilhar com você uma meditação desse texto. Um texto lindo, riquíssimo, maravilhoso, que nós podemos desfrutar dele. Eu quero te convidar, se você puder, a fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor e consagrarmos nossas vidas a Ele. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesta tarde, pedindo a direção para esta palavra. Eu sei, Senhor, que os ouvintes da Rádio Popular, do programa Falando de Jesus, e estão agora esperando do Senhor uma resposta para os seus problemas, para as suas adversidades. E eu oro por eles, Senhor, para que eles sejam tocados através desta santa palavra. Que a mente, que o coração deles, que a vida deles sejam mudadas através do teu poder. Eu invoco o poder que há no nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, entra em cada casa, entra em cada família, entra em cada relacionamento, faça a mudança necessária. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados ouvintes da Rádio Popular, do programa Falando de Jesus, quero compartilhar com você esse texto e, ao fazê-lo,
eu desejo compartilhar dos princípios espirituais que nortearão a nossa vida nesse ano de 2015. Estamos no início do ano de 2015. Certamente você ainda está aí se planejando para todas as coisas boas que Deus vai fazer na sua vida nesse ano. Eu particularmente tenho certeza de que Deus fará muitas coisas boas na minha vida. E eu tenho certeza que Deus também vai fazer na sua vida. Mas talvez você entrou nesse início de ano, embora o ano seja novo, seus problemas ainda são velhos. São os problemas do ano passado ainda. São as coisas que ficaram para trás, que não foram resolvidas. E eu quero que você comece esse ano de 2015, nesse primeiro sermão que estou pregando nesse ano aqui na Rádio Popular. Estou compartilhando com você esse primeiro sermão do ano. E eu quero desejar a você que você não entre nesse ano de 2015 com os problemas que o atormentou no ano de 2014. Quem sabe no ano de 2014, de alguma forma você ficou magoado, de alguma forma você ficou aborrecido com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com o seu filho. Quem sabe alguma mágoa, algum ressentimento permeou seu coração e você ficou um pouco distanciado e encontra hoje talvez solitário, no seu canto, no seu recolhimento. Mas eu quero te aconselhar a perdoar. 2015 chegou, ano novo, e Deus tem uma vida nova para te oferecer. E é claro que nesse contexto de vida nova, nós precisamos contar com o sobrenatural de Deus. E nesse texto que acabei de ler, nós estamos vendo como Jesus se movia no sobrenatural e como seus discípulos também se moviam no sobrenatural. E o meu texto, o meu tema para essa tarde é como mover-se no sobrenatural. Quero compartilhar com você uma ideia, uma meditação do que a gente pode fazer para mover no sobrenatural, para se mover no sobrenatural. Porque se a gente não se mover no sobrenatural, nós não vamos vencer os nossos problemas. Aí vamos ficar com um ano novo, com problemas velhos. Eu acredito que Deus não quer isso para a gente. Deus quer que a gente faça uma borracha nos problemas de 2014 e que a gente recomece 2015 debaixo de uma nova perspectiva. Uma perspectiva de um ano melhor, um ano mais abençoado. Mas é claro que a gente não pode conquistar isso, esse mover no sobrenatural, com um coração cheio de amargura, cheio de ira, cheio de rancor, cheio de ressentimentos. Então, meu primeiro pedido para você nessa tarde é: perdoe quem lhe feriu. Libere perdão para a pessoa que te magoou. Também se permita se sentir perdoado. Porque se você não se sentir perdoado, você não vai estar em condições de receber as bênçãos que vou mencionar nesse texto. A primeira coisa que eu preciso é que você precisa, nesse novo ano, andar em amor. E nós não podemos andar em amor com o coração magoado. Porque a mágoa, o ressentimento, a ira, a angústia, a autocomiseração, que é aquela dó de si mesmo, isso são coisas da velha natureza, são coisas do velho homem, do homem do pecado. Já o amor, o perdão, a misericórdia, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria, são coisas do novo homem, do homem que anda com Deus, da mulher que anda com Deus, da pessoa que anda com Deus. Então, para você receber essa palavra nessa tarde,
impreterível que você decida andar em amor. Sem amor, sem perdão, sem comunhão, o sobrenatural não vem. O sobrenatural de Deus só vem para as nossas vidas quando nós estamos andando em amor. E é por isso que eu quero te aconselhar isso nessa tarde. Se você fizer isso, com certeza, o sobrenatural de Deus virá para a sua vida. E você vai viver uma vida completamente diferente neste ano de 2015. Então, o meu tema nessa tarde é esse assunto maravilhoso que está nesse texto sagrado, nesse texto abençoado de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 a 36, quando Jesus andou sobre as águas e Pedro também andou sobre as águas. O que eles fizeram? Quais passos eles deram? O que nós podemos fazer? Como podemos também enfrentar as lutas e vencer? Meu primeiro tópico para esta tarde é um chamado à intimidade do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus capítulo 14, a primeira coisa que nós vemos é que Deus nos chama para um nível de intimidade. E dentro desse primeiro tópico, a primeira coisa que quero compartilhar aqui é sobre o tipo de relacionamento que Jesus tinha com a multidão e o tipo de relacionamento que Jesus tinha com os 12, seus discípulos. E nós observamos que há uma maneira diferente nesses dois padrões. O padrão de relacionamento de Cristo e a multidão e o padrão de relacionamento de Cristo e seus discípulos. Quando a gente avalia esse texto, nós percebemos que Cristo dá uma ordem direta para os seus discípulos. Pegue o barco e atravesse para o outro lado. Uma ordem específica. Diz até a tradução da NVI, que foi a tradução que eu li nessa tarde, que Jesus insistia com ele. Ou seja, Jesus era mais incisivo, mais forte. Sua palavra era mais firme para os discípulos. Já com a multidão, nós vemos Jesus agindo de uma outra maneira. Jesus estava dando para eles carinho, afeto, cuidado pastoral, cura, ensino de palavras e, posteriormente, mais tarde, despedida. E quando tudo termina, alta madrugada, Jesus volta para os seus discípulos. A multidão é despedida para suas casas, mas Jesus volta ao encontro dos seus. Então isso nos mostra que Jesus volta para a intimidade daquele ciclo. Esses discípulos vão experimentar uma coisa que a multidão não experimentou. Eles verão Cristo andar sobre as águas. A multidão não viu Cristo andar sobre as águas. Ninguém da multidão teve o privilégio também de andar sobre as águas. Cristo andou sobre as águas e Pedro também andou sobre as águas. Por aí nós podemos concluir que a intimidade nos dá privilégios, nos dá alguma vantagem na caminhada com Deus. A segunda coisa que quero compartilhar dentro desse contexto de intimidade, do chamado de Deus, do chamado do Senhor para a intimidade, é que a intimidade ela tem um preço. Se você é uma pessoa que neste ano de 2015 quer ser mais íntimo de Deus, essa intimidade vai te custar um preço. É claro, todos nós sabemos disso, que os relacionamentos mais significativos demandam mais tempo. Por exemplo, quando você queria conquistar sua namorada, você gastava mais tempo, seja no telefone, na internet, ou pegando ônibus para visitá-la na sua casa. De alguma forma você investiu mais tempo nisso, porque é um relacionamento do coração. Quando você queria ensinar seu filho
a jogar bola, por exemplo, você gastou mais tempo com ele, andar de bicicleta, os relacionamentos mais importantes demandam mais tempo. Se você quer intimidade com Deus, você precisa impreterivelmente dedicar mais tempo neste ano de 2015. Talvez você diga, pastor, mas eu já não tenho tanto tempo assim. Então, não posso deixar de dizer para você uma coisa. De repente, você tem que acordar mais cedo, levantar de madrugada. De repente, você tem que deixar o futebol de lado, talvez. De repente, você tem que gastar menos tempo com a internet para você desenvolver essa intimidade com o Senhor. Esse é o meu primeiro tópico sobre como mover o sobrenatural. O Deus nos chama para a intimidade. Essa intimidade nos dá privilégios. Essa intimidade nos dá vantagem, porém ela tem um preço. Essas duas coisas precisam ser equilibradas. E é claro que quando a gente caminha para essa vida de intimidade, o sobrenatural de Deus acontece. O sobrenatural de Deus vai acontecer na medida em que você se tornar mais íntimo do Senhor, mais íntimo de Deus. Os segredos dele serão revelados. O meu segundo tópico dentro desse tema de como mover